Olá, tudo bem? Chegou então até o nosso escritório uma demanda que questionava a possibilidade de utilização ou não do veículo próprio do empregado a favor do empregador. E como se daria, né, essa relação entre empregado e empregador. Então, o nosso escritório pegou essa demanda, fez a consulta, fez a pesquisa e chegou a uma conclusão, na qual eu vou apresentá-la agora e, ao final, entregar a solução desse problema que chegou até nós. Beleza, fiz aqui um mapa mental e vamos começar então pela legislação. O que é importante saber no momento em que você exige do empregado a utilização do veículo dele? Primeiro, que na CLT, no artigo 2º, está consolidado o princípio da alteridade. O que é o princípio da alteridade? É que o empregador ele assume o risco do negócio. Vamos ler o artigo 2º, que diz o seguinte: considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Então, quando esse artigo diz assume o risco, quer dizer que se você pede a um empregado para que ele utilize o seu veículo, seja uma motocicleta, seja um carro, e por algum eventual acidente ocorra ali no trajeto a serviço, né? Estava prestando um serviço para a empresa, para o empregador, você assumiu aquele risco. E como que a gente pode contornar essa situação? Bom, para contornar essa situação, a legislação permite que o empregador solicite ao empregado a utilização do veículo próprio. Só que o empregador tem que assumir alguns custos. Quais custos? Primeiro, o combustível, né? E o combustível deve ser pago por quilômetro rodado. E aí eu faço uma observação, porque existe uma dificuldade em controlar o quilômetro rodado pelo empregado. Mas cada empresa tem a sua maneira de fazer esse controle, e inclusive existem até softwares conectados a GPS para fazer essa medição precisa do quilômetro rodado. Legal, então define um valor por quilômetro rodado, e aí existem várias formas de você chegar nesse valor do combustível. Legal? Você deve pagar também, como empregador, pela depreciação do veículo. Então, paga-se combustível e paga-se pela depreciação do veículo. Algo muitíssimo complicado de chegar num valor exato. Inclusive, isso são teses que chegam até os tribunais de trabalho e não existe uma consolidação sobre como calcular essa depreciação. Então, cada empresa faz de uma forma, o empregado aceitando aquele valor, tá ok, segue a relação de trabalho. Então, a depreciação do veículo tem que incluir troca de óleo, limpeza e manutenção. E seguro? Daqui a pouco a gente fala sobre o seguro, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho esse zoom aqui. Pronto, beleza. Marden, e os eventuais acidentes? A empresa deve responsabilizar-se? Então, depende. No artigo 927, parágrafo único do Código Civil, está descrito a teoria do risco criado e teoria do risco proveito, que diz o seguinte: aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Ou seja, se o seu empregado, através de uma atitude imprudente, negligente, causou um acidente, ele fica obrigado a repará-lo. Mas é a empresa? Vamos ver o parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, seja negligência, imperícia ou imprudência, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Ou seja, a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, ou seja, se ele utiliza o veículo para
prestar um serviço para o empregador, para a empresa, independentemente de culpa, ele pode ser responsabilizado. Legal. Marden, essa responsabilidade eu passo ela para o empregado? Então, várias situações podem estar surgindo aí que você pode passar ou não, porque vai depender do acidente. Supondo que o seu empregado estava embriagado quando estava no momento de trabalho e aconteceu um acidente. Neste caso, o que mais se vê é que a empresa acaba assumindo a responsabilidade de pagar pelo dano, mas ela cobra do empregado por esse dano causado. Agora, em situações em que o seu empregado está na condução correta, com o carro em dias, e ele se envolve em um acidente, a responsabilidade será de quem causou o acidente, ou seja, a pessoa errada nesse momento do acidente, não a empresa. Marden, e o seguro? O empregador tem que pagar o seguro? Nesta situação, onde nós estamos tratando de um pagamento de despesa para o empregado em relação à utilização do veículo próprio, sem uma formalização expressa, não precisa, porque o seguro é opcional, é opcional. E aí eu puxei aqui um julgado, né, que diz o seguinte, um julgado recente: indenização, IPVA, DPVAT, seguro do veículo, despesas com o veículo, requisitos do artigo da CLT. Ante o quadro descrito pelo regional de que o valor recebido pela obreira suplantava o valor do combustível gasto, bem como não ficou comprovado que o valor recebido não era suficiente para o ressarcimento de eventuais gastos com a depreciação do veículo, não há de se falar que a empresa deva ser responsabilizada pelo pagamento do IPVA, DPVAT, licenciamento, seguro do veículo, porquanto o veículo também era utilizado para uso particular da obreira. Com efeito, não se trata exclusivamente do risco empresarial, porquanto o carro era utilizado para uso particular, o que atrai também a responsabilidade da proprietária do veículo. Ou seja, nesse julgado, a empresa não foi obrigada a pagar o seguro, porque o seguro é opcional e esse veículo está sendo utilizado pelo empregado quando ele está no seu momento de lazer, em casa, e também pela empresa quando esse carro está sendo utilizado a serviço. Então, neste caso, a empresa não precisa inserir uma parte do seguro para ser paga. Agora, vamos para a solução, porque muitas empresas fazem assim. Elas apenas pagam um valor a mais para o empregado, fora da folha, para não receber descontos, né? Afinal, essa é a forma correta, pelo aluguel do veículo, mas não formaliza essa relação. E a solução é a formalização através de um contrato de aluguel. Agora, Marden, eu já ouvi dizer que fazer esse contrato de aluguel pode ser ruim. Então, realmente, existem algumas decisões que consideram o contrato de aluguel entre empresa e funcionário uma fraude. E eu encontrei um julgado assim. Agora, a gente sabe como fazer para que esse contrato não seja considerado uma fraude, uma imposição. Qual que é a principal função para que ele não seja considerado uma fraude? É que o empregado não seja coagido a assinar esse contrato. Esse contrato tem que ser de livre e espontânea vontade, ou seja, o gestor chega até o funcionário e fala que a empresa está passando por algumas alterações, formalização, profissionalização e precisa assinar um contrato de aluguel de veículo com o empregado. Ele não é obrigado, se ele não assinar, ele não vai ser demitido, mas para ele continuar utilizando o veículo dele, ele precisa assinar esse contrato. Vamos conversar sobre isso? Vamos lá. As possibilidades, então, da gente utilizar. O funcionário não pode ser coagido, falei. Nós vamos criar um contrato, e dentro desse contrato a gente insere uma cláusula combinatória, ou seja, uma cláusula que obrigue o empregado a fazer a contratação de um seguro. E aí, eu peguei um julgado que diz o seguinte: responsabilidade civil do empregador, impossibilidade. Avarias decorrentes de roubo de veículo próprio do empregado locado ao empregador.
Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva. Ausência de culpa. Contrato de locação com previsão expressa de cominação ao empregado de obrigação de fazer contratação de seguro. Fato de terceiro alheio à atividade econômica. Fortuito externo, ausência de nexo causal. O que é isso, Marta? Bom, nesse caso, um funcionário estava com um veículo, né, que era alugado para a empresa, inclusive dentro do estacionamento da empresa, e esse veículo foi furtado. E aí o funcionário entrou na justiça pedindo que a empresa pagasse por esse veículo. A empresa disse que não iria pagar porque havia um contrato de locação com o empregado em que a empresa exigia que o empregado tivesse a contratação de um seguro para o veículo. E se ele não tinha aquele seguro, então ele assumiu o risco, o empregado assumiu o risco. E nesse caso, a justiça deu um ganho de causa para a empresa. E eu peguei mais um julgado, para vocês verem o quanto é importante ter esse contrato de locação, que diz o seguinte, vamos lá. Contrato de locação de veículo entre empregador e empregado, pagamento de verba não salarial, que não pode haver descontos. Consoante o princípio jurídico da autonomia da vontade, é lícito às partes celebrar contratos acessórios em relação ao contrato de trabalho, tido como contrato principal. Exatamente o que se comprova ter ocorrido entre as partes. Conforme emerge do conjunto probatório dos autos, as partes celebraram um contrato de aluguel do veículo de propriedade do reclamante para tornar possível a execução dos serviços, ou seja, para o trabalho, e não pelo trabalho. E remuneram a coisa alocada e não a prestação de serviço, ou seja, aqui é aquela questão da coação. Nós não estamos colocando uma condição para o funcionário trabalhar o aluguel do veículo dele. Mas para realizar aquelas atividades específicas, pode sim nós colocarmos um contrato de aluguel de veículo entre empresa e empregado. Beleza? Beleza. Então, feita esta explicação, é hora de eu entregar o contrato de prestação de serviços. Né? Nós vamos, então, olhar o contrato de prestação de serviços, que eu tirei como modelo, tá? Um contrato muito utilizado pelas empresas de companhias de telefone, companhias de internet, que contratam terceirizados, né? Uma pessoa jurídica terceirizada, essa pessoa jurídica contrata funcionários para utilizarem os próprios veículos para fazerem assistência e manutenções técnicas. Vamos ver lá como está esse contrato? Vamos lá. Pronto. Contrato de locação de veículo. Então, aqui nós temos os dados das partes, da empresa, do funcionário, o objeto, vai colocar a marca do veículo, o modelo, a de fabricação, cor, chassi. E aqui nesse contrato, vou pegar as cláusulas mais importantes aqui, exige, por exemplo, é de responsabilidade do locador, no caso funcionário, a contratação de seguro para o veículo locado, que contemple danos pessoais e materiais, incluindo de terceiros, e de mantê-lo vigente e ativo durante todo o período de locação. Legal? Contratinho básico, e aqui a gente colocou, né, por exemplo, aquela despesa, né, de depreciação do veículo, eu coloquei um valor aqui simbólico de R$500, mas muitas empresas pagam menos que isso, outras empresas pagam mais, vai da empresa. Então, a locatária pagará ao locador, a título de aluguel, uma quantia mensal de R$500, mais o combustível. O combustível para o desempenho das funções e atividades do locador será fornecido pela locatária mediante valor pré-estabelecido de 85 centavos por quilômetro rodado. Também esse valor, eu coloquei aqui simbólico. Algumas empresas pagam mais, outras empresas pagam menos. Legal? Então é isso, está aqui o contrato e a parte muito importante desse contrato é um negocinho chamado checklist. Então, junto com esse contrato, é o checklist, onde o gestor vai analisar o veículo,
fazer as anotações aqui, a questão dos insufilmes para a questão de multa não chegar para a empresa, a documentação do veículo, né, está paga, está certinho, aqui as condições do veículo, o seguro do veículo e os dados do funcionário para fazer o pagamento. Legal? Dessa forma que a empresa está mais segura, né, está menos vulnerável a uma ação que possa chegar na justiça e causar uma injustiça para o empregador. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham entendido essa relação de contrato de aluguel de veículo do empregado para o empregador.